Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais o que, pessoal? A iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas palavras, estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, essa é a tua palavra, fala o meu coração, em nome de Jesus. Podeis vos assentar. A Bíblia fala que existem duas portas, a porta estreita e a porta larga. O caminho da porta larga, ele é espaçoso, porque ele conduz à perdição. Então deixa você muito à vontade. O caminho espaçoso te dá uma sensação de liberdade. Quem entende isso? Uma sensação de que você pode fazer o que quiser da sua vida. Isso não é diferente desse falso evangelho hoje, que diz para você que você pode fazer o que quer, porque Deus ama você do jeito que você é. Uma ilação, uma inverdade, um sofisma contado à igreja da última hora, porque nós somos a igreja da última hora. Quem crê assim? Imagine que ontem começou aí esse ataque do Irã, e a Bíblia já nos traz o entendimento sobre as profecias lá de Ezequiel 38 e 39. Veja que desde o 33 Israel é avisado do que viria, de como eles se dispersariam pelo mundo inteiro, de como morreriam em seus delitos e pecados, mas que um dia o Senhor traria uma palavra de ressurreição àquela nação. E como está lá escrito em Isaías 66, salvo engano, verso 8, diz: poderia uma nação se tornar nação em um só dia? E assim prometeu o Senhor. E em 14 de maio de 1948, Israel se tornou nação, através da assinatura de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. E aí Israel se tornou uma nação, e todo o povo de Israel veio de volta para a terra de Israel, como estava escrito em Ezequiel, capítulo de número 34, e assim por diante, porque no 36 também, no 37 também, e agora, irmãos, chegamos ao período do 38, 39, que fala sobre os povos do norte, acima de Israel, que viria contra Israel. Dentre ele, Ros, que é a Rússia, de Meseque, Moscou, capital da Rússia, Tubal, e várias outras nações do norte. A Líbia está lá, o Irã, que é a antiga Pérsia, lá cita Pérsia, hoje é o Irã. E eles se levantariam, em várias nações do norte se reuniriam contra Israel, o que nós vemos hoje. Começou uma escalada a nível mundial. Fala-se em telejornais que, dependendo da resposta que Israel vai dar, isso pode virar uma guerra mundial. Aí você, o que é que você acha disso? Uma guerra mundial, a primeira guerra mundial, eles se matavam com balas, né? Talvez até com estilingue, com baladeira, porque não tinha muita coisa para usar. Mas a segunda já foi mais forte. Na segunda rolou inclusive bomba, não foi? Bomba que, se você lembrar aí, Pearl Harbor foi destruído lá pelos exércitos do Japão, né? Porque eles estavam com uma visão de crescimento, queriam conquistar mais território. Pearl Harbor foi destruído lá pelos japoneses, foi algo assim horroroso, e os Estados Unidos respondeu com uma bomba em Hiroshima e Nagasaki. Então muita gente morreu nesse período. Agora, irmãos, estamos pensando aqui que pode vir a acontecer. Espero que não, mas se acontecer a terceira guerra mundial, a coisa agora é outra instância. Estamos falando de bombas
não só que destrói um cantinho ali ou outro acolá. Eles têm armamentos para destruir o planeta Terra umas 70 vezes. Bombas nucleares, bombas que são altamente destrutivas. Eles têm toda uma espécie de armamento, inclusive ligados à questão biológica também, armamento biológico. Então o que é que eu digo para vocês? Nós estamos vivendo algo perigoso, estamos sentando num barril de pólvora agora. Não é o momento do crente ficar assim, sabe, acomodado. Eu não sei se eu vou para a igreja, eu não sei se eu leio Bíblia, eu não sei se eu oro, eu estou tão ocupado com os meus afazeres. Irmão, imagine no Japão, quando lançaram as bombas, quando aqueles aviões americanos lançaram, todo mundo tinha o seu afazer, tinha o seu trabalho, tinha o seu colégio, tinha a sua faculdade. Alguns estavam inclusive naquele exato momento casando dentro de algum lugar. Outros estavam em lua de mel e quando a bomba estourou, matou a todos, em todas as circunstâncias que se encontravam. E a pergunta que não quer calar é: a igreja entende o que está se passando? Por quê? Se essa guerra entrar nessa escalada que eu estou falando, toda guerra requer paz. Daniel 9, 24 a 27 fala que o anticristo é o cara que vai fazer paz, tratado de paz de 7 anos entre Israel e várias nações. Veja, o texto fala que é com Israel e várias nações. E quem é que está agora em guerra, gente? Israel e várias nações. Os Estados Unidos já disse que vai apoiar Israel, a Inglaterra e a França também, mas do outro lado tem Rússia, tem China, que são potências tremendas. Então veja que nessa escalada, conforme diz os textos de Ezequiel 38 e 39, nós podemos estar vendo aí o início de Gog e Magog. E como uma guerra requer paz, se você ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, fala que quando todos estiverem pedindo paz e segurança, então virá repentina destruição. E essa repentina destruição também é dita lá em Apocalipse 3, verso 10, do 8 ao 10, que fala que a igreja de Filadélfia será tirada da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, sobre todo o planeta. Imagine que você ainda talvez não tenha lido 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 2 até o verso 7, mas lá diz que nesse nosso período, olha só, o anticristo se manifestaria, mas não se enganem, antes do dia do Senhor, que é chamado a tribulação, os 7 anos da grande tribulação, deveriam haver duas coisas. Eu não estou falando do arrebatamento, eu estou falando da grande tribulação, porque o arrebatamento, ele acontece nesse exato momento que nós estamos vivendo, a qualquer hora. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas o arrebatamento vem para depois vir a tribulação. E se eu estou vendo que tem uma guerra contra Israel de várias nações, estou vendo que vai ter que ter um tratado de paz, eu já entendo que o anticristo está ou não vivo no mundo? Já está aí andando, é alguém que tem grande influência a nível mundial, hein? É alguém muito influente a nível mundial, e ele já está aí. Mas os sinais de 2 Tessalonicenses 2, do verso 2 ao 7, a Bíblia diz que ninguém se enganasse, porque teria que vir duas coisas. Primeiro, a apostasia. E a apostasia, eu quero dizer para você, significa, diga, ação de renegar a fé, de renunciar à religião. Vocês têm visto muita gente renunciando à religião e à fé, sim ou não? E aqui ainda diz, consiste na condição de um afastamento total e definitivo da doutrina. Vocês não têm visto pessoas que estão definitivamente, totalmente afastadas da sã doutrina? Que não querem acordo em serem doutrinadas, em serem acochambradas, em serem apertadas por uma liderança de Cristo, que diz a elas o que é pecado e o que não deve fazer, que não aceitam mais serem redarguidas, exortadas. E a Bíblia diz, olha,
Paulo fala a Timóteo: prega, insta, tempo fora de tempo, redargue, repreende, exorta, porque virão tempos difíceis em que não suportarão mais a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres conforme as suas vontades, cobiças, volições. Estamos nesses dias também. A apostasia, você pode ganhar de volta um desviado, um frio, mas você nunca vai conseguir ganhar um apóstata, sabia? Porque o apóstata, ele está definido, totalmente definido, que não quer mais ser crente, que não quer mais servir Jesus, que não vai ajeitar a vida, que não quer saber de igreja, que não concorda com o pastor, que não concorda com a Bíblia, e ele não quer saber, e não adianta, você vai lutar, e ele não vai voltar. Esse é o apóstata. E como tem apóstatas, para onde eu vou, onde eu chego, tem gente na apostasia, gente que não troca mais o YouTube, o Facebook, o Instagram, o TikTok, não troca mais aquela vidinha lá de selfies imorais, de pornografias. Ainda anteontem eu estava conversando com um homem casado, crente, que está quase destruindo o seu casamento, porque a mente dele, 24 horas, pensando em imoralidade, em pornografia. Adepto da santa internet, da santa web, porque ele está vendo o mundo todo lá, no celular dele. Isso está destruindo o casamento dele, isso tem destruído muitas famílias, sim ou não? Agora veja, nós fomos avisados pelos apóstolos, por Cristo, que haveria o tempo da apostasia, e a Bíblia fala que lá em 2 Tessalonicenses 2, lá no verso 4, que esses tempos seria o período do ministério, ou do mistério do anticristo na terra. Haveriam leis que se levantariam, seriam feitas leis que se levantariam contra tudo o que é de Deus, e nós temos visto leis que inclusive querem impedir que a Bíblia seja editada, que as pessoas tenham a Bíblia no colégio, na faculdade. Agora mesmo, em alguns estados do nosso país, em várias nações do mundo, foi proibido, tá? Que se pregue o evangelho em locais públicos. Imagine você que tem uma lei tramitando também, que eles requerem o casamento entre pais e filhos, entre mães e filhas, entre avô e netos. Isso é horroroso, mas isso se levanta contra a sã doutrina, se levanta contra a formação da família cristã. Nós somos um país cristão que tem ainda uma mentalidade de formação de família, de casal hétero, né? Mas só que isso tudo está sendo conturbado, isso tudo está sendo fortemente atingido por movimentos de ideologias de gênero. Eu espero que você não faça isso, mas se você ligar a televisão, tá, em algumas emissoras ou em todas elas, o que se mais propaga é o feminismo e a ideologia de gênero. O que se exalta as minorias, não por causa das minorias, mas para que se derrube uma estrutura que tem uma visão patriarcal, e se coloque então essa visão de que família não é sangue, família é sentimento. Então ela pode surgir entre duas mulheres, entre dois homens, isso não importa, o que importa é ser feliz, é o que eles dizem. E a igreja tem se tornado em muitos pontos flexível, com movimentos inclusivos, destruindo a base, o fundamento, o alicerce da santificação, da purificação e da regeneração, aceitando em contramão o que Paulo repreendeu a igreja lá no passado, lá em 2 Coríntios 6, no verso 8, 9 e 10, 1 Coríntios 6, verso 8, 9 e 10, quando Paulo repreendeu dizendo: olha, os que são mentirosos, os que são bebarrões, os que são murmuradores, aqueles que são sodomitas, aqueles que são homossexuais, não herdarão o reino de Deus. Olha só que Paulo falou, não sou eu, hein? Então se você está com raiva, fica com raiva de Paulo. Eu estou só repetindo o que ele falou.
E eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Mas nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse presente século, a igreja tem se dobrado a esses adágios populares, a essas ideologias, a essas invencionices diabólicas, para conturbar a vocação da igreja. E aí vem um movimento chamado Movimento dos Desigrejados, que apregou que você pode ser corpo fora do corpo, que você pode ser membro fora do corpo, o que é impossível. Ninguém pode ser membro de um corpo o qual não faz parte. Mas eles têm disseminado isso para que você não tenha uma coisa chamada comunhão, koinonia. Se você tem comunhão com os santos, se você tem comunhão com a eclésia, com a igreja, se você está ligado a Cristo, você é nova criatura. E você não vai aceitar o que eles querem impregnar, engendrar na sua mente. Você vai ser contra, você vai denunciar o pecado. Amém ou não amém? Nós fomos avisados que viria apostasia, e nós fomos avisados que o filho da perdição viria, mas ele não pode agir sem que antes seja tirado aquilo que o impede. E o que é que o impede? Deus. E por que Deus o impede? Deus está impedindo porque aqui na terra ainda tem a noiva de Cristo, e o que impede ele de agir, de se revelar, é que Deus disse: não, você só vai se revelar quando eu tirar da terra aquilo que tem que ser tirado, e o que tem que ser tirado é a minha noiva, a minha igreja. Amém? João 14, verso 1 a 3, ele disse: olha, eu vou preparar, mas eu volto, hein? Vou preparar lugar lá, mas eu vou voltar. Não fiquem preocupados, não fiquem alarmados, porque assim como eu vou subir, eu também vou descer para trazer vocês para mim. Amém? Então o texto lá em João 14, 1 a 3, é um texto de promessa mesmo, de que nós seríamos arrebatados. E se você olhar lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, ele diz: porque vocês não foram chamados para a ira. O período da ira são 7 anos de tribulação. Amém? 7 anos de tribulação é chamado o dia do Senhor. Nós não fomos chamados para a ira, nós somos chamados para a salvação em Cristo Jesus. Então eu quero abrir com vocês essa percepção, quando ele diz: acautelai-vos, verso 13 aí, por favor. Aliás, verso 15, perdão. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E ele está dizendo para você entender que uma árvore é conhecida pelo fruto. Uma árvore ruim não pode dar fruto bom, e uma árvore boa não pode dar fruto ruim. Então você tem que ser inteligente agora nessa última hora. A porta larga, a porta estreita estão na tua frente. Há duas classes de pessoas hoje: aqueles que vão caminhar para a estreita e aqueles que vão caminhar para a larga. E a Bíblia diz que você vai ter que escolher entre a vida eterna ou a morte eterna, o sofrimento eterno, entre ser frio ou ser quente, entre estar dentro do reino ou fora do reino. Mas você nunca vai estar aqui e dentro do reino se você não estiver dentro da palavra e com uma consciência não cauterizada, mas totalmente santificada por Cristo. Amém? Lembre-se disso. E aqui no texto diz: quem vai ser arrebatado? Olha só. Não é, primeiro verso 21 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo. Quem aqui diz Senhor, diga Senhor. Diga Senhor. Mas isso não quer dizer que você vai entrar lá, porque você diz Senhor. Você tem que entender o que é Senhor. Quando eu chamo alguém de Senhor, é porque eu sou o que dele? Eu não ouvi. O gato comeu a língua de vocês? Quando eu chamo alguém de Senhor, de patrão, ele é o que meu? Senhor. E eu sou o que dele? Servo. Agora, como que você é servo de Deus, se você não entende esse preceito? Você diz Senhor, Senhor, mas não entende o que é ser servo. O servo faz a sua vontade ou a vontade do dono dele? Então imagine você que o seu filho diz: papai, o Senhor, mamãe, a senhora, mas ele faz o que quer. Ele é o que chamado? Rebelde. E filho rebelde merece o que? Punição.
Então a Bíblia diz, irmão, que nós temos que repreender, exortar e redarguir, porque os rebeldes têm que ser agora repreendidos, têm que realmente serem açoitados, porque o pai que ama o filho não pode reter a vara, antes que esse filho rebelde se torne obstinado e apóstata. E os falsos mestres estão passando a mão na cabecinha dos crentes rebeldes e dizendo: é assim mesmo, meu filho, é porque seu pai e sua mãe não entendem, aquele pastor velho, me chamou de velho ainda, viu? Aquele bispo velho, ele não queria entender você, ele queria controlar você, mas aqui nessa igreja você pode fazer o que quiser, pode até fazer cocô no meio da igreja que nós vamos aplaudir você. Sabe aquele menino velho chato? Tem às vezes um menino chato aqui na igreja, o menino fica para lá, para cá, quer destruir a igreja todinha. Gente, se eu pudesse eu fulminava ele com os olhos, porque o pai e a mãe ficam olhando, deixando o menino quebrar a igreja todinha. O que é que o pai tem que fazer? Puxar pela orelha, sim ou não? Tratar o problema do menino. Mas a liberdade, a libertinagem, o liberalismo pós-moderno religioso está fazendo com que você, mimizento, faça o que quer da sua vida espiritual. Eu só vou para a igreja quando eu quiser, viu? Eu só leio a Bíblia se eu quiser. Não me mande orar, não me mande orar, eu só oro se eu quiser. Esses mimizentos estão se perdendo dentro das igrejas. Olha, Daniel tinha uma ordem em sua vida espiritual de orar 3 vezes ao dia. Nem com decreto de rei ele parou de orar. Cadê os crentes de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abdinego nem com decreto pararam de adorar. Cadê os crentes de Sadraque, Mesaque e Abdinego? Então, gente, nós temos que ser chamados a atenção para esse momento, que é momento de arrebatamento. Se tem guerra, vai ter um tratado de paz. Se o anticristo é o cara do tratado de paz, então ele já está no mundo. Se isso está acontecendo junto com a apostasia, é porque a qualquer momento vem um arrebatamento. E a pergunta é: você está pronto para o arrebatamento? Então lembremos o que eu acabei de ler: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Veja isso, Senhor, Senhor. Mas ele disse no versículo anterior: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Porventura, lá no 22, não temos nós profetizado? Os pastores, os irmãos vão dizer: nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. Crente de milagre, quem é crente de milagre vai atrás de pão da revelação, de sal grosso, de rosa ungida, de porta aberta, de arca da aliança, sim ou não? Os crentes de hoje estão sendo abduzidos pelas falsas doutrinas. Eu cheguei numa igreja que tinha a arca da aliança ali, a arca da aliança acolá, e era outra arca da aliança ali, e tinha uma minorá, e tinha um candelabro de Israel, e era tanta coisa, e o pastor com um quipazinho, e estola. Eu digo: meu Deus, eu entrei, foi em Israel, estou em Judá, que negócio é esse aqui? Pensei que eu tinha vindo para uma igreja evangélica. Os irmãozinhos lá, eu digo: é judeu. Aí eu digo: ai Jesus, essa coçar. Aí eu tenho que abrir, eu tenho que levar. Ai, vai ter cajadada aqui agora. Vamos abrir, irmãos, Jeremias 3,16. Aí ó, tome chibata, porque quando vier pastor com conhecimento, inteligência e sabedoria, vocês não vão fazer outra arca, vocês não vão lembrar dela, nem mencionar, porque o Senhor assim o fez. Amém? Não vai, Deus não quer mais ninguém adorando a arca, não. Deus quer que adore a Ele em espírito e em verdade. A arca representava o Shekinah. Quem representa a presença de Deus hoje é o Espírito da graça.
Você foi chamado não é para botar uma arca dentro da sua casa ou da sua igreja. Você foi chamado para ser templo e morada do Espírito de Deus. Aí a gente tem que realmente reconhecer. A gente tem que reconhecer que o caminho estreito está mais estreito agora, porque tem muita gente praticando, sim ou não, essas idolatrias judaicas. E nós temos que combater. Antes eu tinha que combater só o diabo, o pecado e o inferno todinho. Agora eu tenho que combater o diabo, o pecado, o inferno, a falsa igreja, o falso irmão, o irmão coxinha, o irmão pastel, o irmão, tem tanto tipo. Então abriram lá um negócio de salgado já. E eu fico pensando, meu Deus, quem é que vai se salvar nesse rolo todo? Só quem ouvir a palavra e guardá-la com prática. Amém? Tem que praticar, irmão. Não é só ouvir não, tem que viver o evangelho da graça. E ninguém vive o que não sabe, o que não conhece. E ninguém conhece se não buscar, se não realmente quiser aprender. Amém? Você tem que estar voltado para o Senhor. Eu acabei de dizer, o arrebatamento pode ser agora. E tem muita gente que tirou a mão do arado e entrou nos ais. Tem outros, irmãos, olha só que coisa, né? Que nem avisa o que está acontecendo para o outro. Vem para o culto, mas não prega para ninguém. A Bíblia diz que o atalaia que não fala, ele vai ser cobrado. Porque ele tinha que avisar e não avisou. O sangue do que se perdeu vai ser demandado dele, se ele não falar. Olha só, existe também aquele irmão frio que diz assim: Deus entende, no passado eu já fiz isso, eu já andei sobre as águas, eu já fiz tanta coisa, levantei, curei cego, fiz o paralítico sair correndo no meio da igreja, eu já preguei em tantas igrejas, já abri tantos ministérios, só sem compromisso, só um pouquinho desviado, na prática um pouquinho só do pecado, ainda não enfiei o pé na jaca toda. Deus sabe, Deus vai me julgar por uma vida que eu tenho com ele desde lá atrás. Aí eu vou e abro Ezequiel 33 e diz que se o justo se desviar, Deus não leva em conta o período da sua justiça, e se o ímpio se converter e pagar o devido penhor, este não será lembrado da sua injustiça, mas será lançada no mar do esquecimento. Amém? Então olha como Deus pensa, diferente do que você está pensando. Você está pensando que você juntou crédito a vida toda para hoje queimar desviando. E se você está fazendo isso, você é chamado de injusto. E o injusto não vai herdar o reino dos céus, porque a Bíblia diz que os injustos não herdarão o reino dos céus. Só quem é justo. E quem é justo é quem está vivendo nesse mundo sem se apegar a ele, quem não se conforma com o presente século, quem se renova no entendimento a cada dia, aquele que faz como o crente Ló. Estava lá em Sodoma e Gomorra, mas ele dizia: não gosto daqui. Estava rolando um monte de coisa ruim, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, tudo que era de ruim. Aí ele dizia: eu não gosto daqui, eu não me assemelho a esse povo, eu não gosto. Quando as filhas dele iam sair de casa: olha, vocês prestem atenção, hein? Isso tudo aqui é do cão, é do diabo, vocês não vão seguir desse jeito, isso é contra o nosso Deus Yahvé. E ele chegava para a mulher: mulher, tu está muito moderninha, viu mulher? Tu está muito parecida com o povo daqui, tu não é para parecer com o povo daqui não. E a mulher apaixonada pela Sodoma e Gomorra, e ele repreendendo a mulher dele. A Bíblia diz que o justo Ló achou graça aos olhos do Senhor, e Deus abalou 2 anjos para ir buscar ele lá dentro, e pegou a mulher e pegou os filhos, as filhas. Os genros não quiseram, foram para o Beleléu logo. Aí você imagina uma coisa: Jesus, quando vai falar sobre os nossos dias, ele fala para a igreja todinha dizendo assim: ó, lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque a mulher de Ló é igual aquele crente que vem para a igreja, mas está olhando para onde? Para o mundo. Ele, em vez de não se conformar com o século presente, ele não se conforma com a igreja, vive reclamando, murmurando, mimizando. Eu não gosto, o culto demora demais, eu não gosto. O bispo, ele gosta de ficar falando coisa para a gente, eu não gosto. O pastor Paulo tem aquela... Tudo você reclama. Era para você não se conformar com o mundo, mas você não está se conformando com a igreja. Era para você não aceitar o mundo, e você não está aceitando a igreja. Você já notou que crente gosta de murmurar e reclamar de tudo? Rapaz, eu queria saber quando é que vão limpar esses banheiros. Eu te dou
a vassoura e tudo para você ir lá limpar. Que não tem nenhum empregado seu não, irmão, tu é servo igual a mim, amém ou não amém? Eu sou dizimista, o dízimo é teu ou é de Deus? Está querendo cobrar, irmão? Mas eu dou uma oferta. E eu também. E todo mundo também, então todo mundo tem a mesma obrigação. Amém? Então, queridos, vamos acordar. Jesus está vindo, quem entende isso? Jesus está vindo. A igreja hoje está pregando em 10 rádios, em 5 canais de TV, em 22 rádios webs e em sei lá quantas rádios webs, TVs webs. Você já perdi a conta. Nós estamos entrando essa semana em mais 2 rádios físicas e mais 3 rádios webs e mais 2 TVs a cabo. Porque o que paga isso tudo é o seu dízimo e a sua oferta. Quem crê diz amém. Gente, nós estamos chegando no final. O que nós temos, sinceramente? O que nós temos? A gente está vendo guerra, a gente está vendo tudo que está acontecendo. A gente já sabe que o anticristo está na terra, que vai assinar o tratado de paz, que a Bíblia diz que a igreja é arrebatada nessa época. Eu não sei quando, porque só o Pai sabe, nem o Filho, nem os anjos. Mateus 24. Mas eu sei que vai ser agora. O que tu está fazendo para subir, cristão? O que tu está fazendo para ser arrebatado? Por que tu não te lança mais na fé? Por que tu não te rasga mais para chorar na presença de Deus? Para fazer a obra do Senhor? Para salvar? Por que tu não salva? Nem a tua, nem a da tua família. Pensa nisso. Estamos no período final. E tem gente que nunca leu nem a Bíblia. Não tem nem Bíblia. Quando tem, não lê. Quando a gente chama para orar, a pessoa diz assim: eu não sei orar não. Aí vai dizer o Pai Nosso, que não sabe orar. Uma vez eu chamei uma irmã lá em Mossoró, irmã fulana de tal, vai fazer oração. Aí ela: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, bendito o Rei, feita a vossa vontade na terra do céu. Eu quase que eu digo: meu Deus, tomara que ela não vá para a Ave Maria, cheia de graça. Porque o povo sabe decorar as coisas, mas viver o Evangelho não. Quem não sabe orar, quem não tem inteligência espiritual hoje, está buscando inteligência artificial. Por isso que tem igreja fazendo culto artificial, do IA, culto que eles chamam de, como é que é o nome? Igreja metaverso, né? E aí é tudo inteligência artificial. Sabe por quê? Sabe por que as igrejas estão partindo para a inteligência artificial, botando pastor artificial? Porque os pastores que estão na frente dessas igrejas já são artificiais também. Quem não tem inteligência espiritual de Deus, quem não tem discernimento do Espírito, quem não percebe as coisas de Deus, está buscando a inteligência artificial mesmo. E a maioria dos cristãos estão sendo levados por esse tipo de gente. Então a Bíblia fala sobre apostasia. Eu quero só citar alguns textos aqui para você e a gente já termina. Vamos lá, vamos comigo aqui. Posso? 2:1. 2, verso 1. 2:1, vamos lá? Por isso é preciso que prestemos o quê? Maior atenção. Diga maior atenção. Maior atenção. Por que maior atenção? Leia aí, o que é que tem aí depois? Maior atenção por quê? O que está escrito aí? Bora, gente, diz aí para mim. Maior atenção ao que temos o quê? Ouvido. Ao que Jesus do céu. Maior atenção ao que temos ouvido, sim ou não? E o que mais? Para que jamais nos desviemos. Amém? Aí você diz assim: mas bispo, maior atenção olha só, quantas coisas você presta atenção? Quais são as coisas que você gosta de prestar atenção? Você só presta atenção àquilo que te interessa. Você só olha para aquilo que você gosta. Você só ouve o que te interessa. Você só sente aquilo que te interessa. Então veja, lá em Isaías o profeta disse que muitos teriam olhos para ver e não veriam, ouvidos para ouvir e não ouviriam, coração para sentir, mas não sentiriam, boca para falar, mas não falariam.
Por quê? Porque se verem com os olhos, ouvirem com os ouvidos e crerem no coração, serão curados. Então esse nosso período é um período que o que vai realmente dirimir se você é ou não um verdadeiro cristão é onde está o teu tesouro, porque onde ele estiver, ali estará o teu coração. Se o teu tesouro é a casa de Deus, é a obra de Deus, é o reino de Deus, você está com o coração aqui dentro voltado 24 horas. Vou lhe dar um exemplo disso. Ontem eu fui para os ungidos da madrugada, saí de lá das praças, preguei nas praças. Aí eu estava com fome, fui com a minha mulher e meus filhos comer uma pizzazinha, saímos da pizzaria, Jesus disse, tu vai pregar no rádio. Rapaz, não tinha nem como, porque o meu horário era 1h da manhã, isso era 00:30. Meu horário só ia ser 1h da manhã. E o rapaz que trabalha lá na rádio, e o diretor, eu incomodei todo mundo, porque Deus mandou eu fazer aquilo. Eu tinha que entrar no ar. Foi meia hora, nem minha mulher entendeu o negócio. Eu tinha que entrar no ar. E eu disse, olha, não importa quanto que isso vai custar, não, eu tenho que entrar no ar agora, porque Deus me incomodou para eu entrar no ar. E aí ontem, eu tive que entrar no ar 00:30. Eu estava cansado, como diz aqui no Ceará, só o pó da rabiola, querendo me deitar, mas não, eu tive que ir para o estúdio, pregar o evangelho. E só parei 1h da manhã, e só fui dormir 2h15. E acordei às 6, e estava aqui às 8 até o meio-dia, e atendi até 1h30 da tarde. E preguei lá na Washington Soares de 5 às 7, e estou aqui de 7 às 9, sei lá que hora, 10, até que hora eu vou aqui. E quando eu chegar em casa, irmão, eu vou ter que esperar, 11 horas tem uma pregação no rádio, hein? Mas eu vou ter que ficar até 00:00, porque tem a oração da 00:00. 3 da manhã eu oro de novo, 5 da manhã eu estou orando e deixo até a minha oração nos grupos. Por quê, bispo? O senhor vai se lascar, bispo, desse jeito. O senhor tem 53 anos, cuidado, o senhor vai morrer, o senhor vai se acabar, o senhor vai para lá, ô corvo. Não, eu sou como Davi. Davi disse, Senhor, o zelo pela tua casa me consome. Amém? Quantos crentes zelosos nós temos aqui para ouvir a voz do Senhor? Porque o Senhor está dizendo para ti todo dia, vai para a igreja, vai evangelizar, vai ganhar alma, vai ler a Bíblia, vai orar, vai se santificar, vai se purificar, não olha para ali, não olha para acolá. O Espírito Santo te convencendo do pecado, juízo e justiça. Não teme, obedeça às autoridades, vai, e Deus mandando. Quantos aqui estão ouvindo essa voz e estão realmente praticando isso? Esse é o tempo do arrebatamento. Tem irmão dizendo assim para mim, bispo, eu estou pensando em me casar. O outro diz assim, a gente está pensando em ter mais 3 filhos. O outro diz assim, olha, eu estou pensando em abrir uma empresa. O outro diz, eu abri uma empresa. O outro diz, não, mas eu tenho uma faculdade que eu quero cursar ainda. E a Bíblia diz que seria como realmente no período de Noé, e como no período de Sodoma e Gomorra. O que você tem que fazer agora? Saia das más companhias, da corrupção do presente século, se firme no Senhor, porque a porta é bem estreitinha, a porta do céu. Se você está andando num caminho largo e espaçoso, e você está muito bem, você está no caminho errado. Mas se você está numa porta bem estreitinha, que está difícil caminhar, porque tudo tem que doer, tem que ser cobrado, é ardido, pronto, você está no caminho de Deus. Jesus não ofereceu para você um banho numa sauna, não, lá numa banheira. Ele não disse, olha, vinde a mim que eu vou fazer você ter uma vida, como ele diz aí, cheia de bens. Não, ele disse assim, ó, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele só prometeu o céu. E eu digo só, tirando com vocês, porque só não, é muita coisa. O que ele prometeu foi o céu, foi o reino eterno. Ele não prometeu nada aqui na terra para cristão. Bicho, de aqueles monte de coisa que a Bíblia promete, está prometendo para Israel, que vai ficar. Tu vai ficar?
está prometendo para Israel. A igreja, veja a primitiva, sofreu o que sofreu. Veja a igreja medieval, sofreu o que sofreu. Veja no período aí da tradução da Bíblia, todos morreram aí, decapitados e tudo. Então, para a igreja, meu irmão, requer perseverança, ousadia, amém? A igreja tem que conquistar aquilo para o qual ela foi conquistada. Fique de pé e aplauda Jesus. Procure.